Salve, nação! Saudações rubro-negras! Eu tô um pouco preocupado, hein, cara? Tô muito ansioso, galera. Já tô pensando no jogo da volta da Libertadores, cara. 2-0 pra você, este placar. É um placar aceitável? É um placar magro? O que você acha dessa vantagem de 2 gols que o Flamengo aplicou em cima do Bolívar? Cara, é preocupante, hein, galera? Mas vamos desenrolar aqui durante o vídeo, tá bom? O Linha de Passe chegou e chegou com tudo. Vou trazer aqui agora as análises da vitória do Flamengo. Flamengo 2, Bolívar 0, primeiro jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Primeiramente, quero pedir, logicamente, para você deixar o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo e a gente vai trocando aquela ideia. Simbora. Quinta-feira e deu Flamengo 2-0 para cima do Bolívar, golzinho do Léo Pereira no final, foi providencial, que aquele 1-0 não tava legal, tava pouco. Quem sabe na medida. Mas é na medida mesmo? Preocupa o 2-0? A gente vai debater isso aqui nesse Linha de Passe com o nosso Elton Serra, comentarista que nunca erra, quem errou fui eu ontem, que falei que ele estava no Sport Center, não estava, fiz propaganda enganosa. Jean Oddi, também o nosso querido Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida e já do Maracanã, Paulo Ricardo Calçade. Vamos lá, 1 é pouco, 2 é bom? É bom. É bom. William, boa noite a você, Elton, Jean, Birner, quem nos assiste, fã de esporte. Mais 3 não seria demais. Com a gente. Todo desenho antes do jogo, todo papo antes do jogo era aquela coisa, altitude na volta, tem que tentar fazer 3, 4, placar elástico. A gente sabe a dificuldade lá, mas a gente precisa entender também que tem um jogo aqui antes. E pro desenho do jogo que foi, um Flamengo muito ansioso no primeiro tempo, justamente por causa desse papo. Tem que atacar, tem que fazer, porque uma coisa é naturalmente, a partir da sua ideia de jogo bem executada, você criar para fazer 1, 2, 3. A gente pega aquele jogo de Palmeiras, de Copa do Brasil, jogo de ida, você poderia ter feito muito mais no primeiro tempo, naturalmente. Claro que o resultado 2-0, ele não pode ser regulado em função de uma expectativa de 3, de 4, né? Você esperava mais, como o jogo da primeira fase. Então foi 2 o Flamengo, que terrível. Nada disso. 2-0 ainda é um bom resultado, vai jogar com essa vantagem na altitude e tem um fator que é fundamental, acho que deixa o torcedor rubro-negro um pouquinho mais confiante e mais feliz. O Bolívar tomou o gol em todos os jogos da primeira fase, em casa. Tomou de todo mundo. Tomou do Milionários, tomou do Palestino, tomou do Flamengo. Então é uma equipe que em casa dificilmente fica sem tomar gol. Então isso é importante, porque agora nós vamos contar as vantagens a partir dos gols marcados, né? Um 3-0 é diferente de um 2-1, porque os dois valem 3 pontos, mas e os gols? Então se o Flamengo chegar lá marcar um gol, o Flamengo vai ter uma vantagem. O Flamengo vai exigir mais do adversário. E é possível. É que a altitude, cara, assim, é muito fácil. Quando a gente não convive com isso, não é um atleta de alto rendimento, ficar conceituando sobre a altitude sem ver a sua performance afetada por ela. Mas o Flamengo já tem a lição da primeira fase, dá para chegar lá, dificultar a partida e sair classificado. Agora, era esperado mais? Sim. O adversário, no segundo tempo, marcou melhor do que o Flamengo foi capaz de furar esse bloqueio. Então isso me decepcionou um pouquinho, que eu esperava o Flamengo com mais vibração. E o que a gente viu foi uma equipe cansada, às vezes parada. Você olhava, assim, o time do Flamengo entrava na última linha do Bolívar, entrava ali com o Gabigol, enquanto esteve em campo, com o Carlinhos, chegava Arrascaeta, o Luiz Araújo, e a movimentação para gerar infiltração, a ruptura. Isso não havia. Então, mas tudo bem. 2-0, a Libertadores é feita disso também, de jogos que não são tão bem jogados, mas a vitória vem. E a vitória veio num jogo em que o Flamengo, a gente sabe, já teve partidas melhores, com times mais difíceis aqui no Maracanã. Muito bem. Vamos ouvir personagens do jogo? Léo Pereira, autor do segundo gol, Arrascaeta, também importante na partida, e a gente volta aqui para debater o jogo. Léo, deu para ver que o Flamengo insistentemente buscava mais de um gol de diferença, pelo menos, provavelmente por conta do jogo ser na altitude, na volta. Dá para falar um pouquinho, qual era o sentimento de vocês mesmo ali com aquele 1-0? Dá para ver que era um senso de urgência maior até do que em outros jogos. A gente sabe que no último jogo que a gente jogou contra eles, a gente fez um começo de jogo muito forte e a gente buscou isso nesse jogo de hoje. A gente conseguiu o gol.
É claro que a gente queria uma vantagem maior, mas a gente fica feliz pelo 2-0, a gente fica feliz por não sofrer gols, que é importante também. Então a gente esperava fazer um grande jogo, conseguir ampliar ainda mais o resultado, mas agora é pensar já no Botafogo no final de semana. A gente sabe que é um calendário pesado, o calendário brasileiro, e a gente tem que se recuperar agora e depois pensar no jogo de volta. E essa saída do Pedro aí com contusão, quanto preocupa você? A gente sabe da importância dele, né? O jogador que decide muito pra gente. E com certeza a gente espera, eu não sei o que aconteceu ali na lesão dele, não sei como é que foi o grau, mas tomara que não seja nada demais, que ele possa nos ajudar aí no final de semana e depois no jogo de volta. Quanto vocês trabalharam na cabeça que esse confronto vocês precisavam abrir bastante no primeiro jogo, especialmente por conta da altitude na segunda etapa, porque é muito difícil jogar lá, dava para perceber que vocês tinham uma urgência em campo de ampliar esse placar. Com certeza, a gente sabe das dificuldades que vamos ter que lá. Por isso a gente tentou desde o minuto 1 ir atrás do gol em busca. E às vezes talvez nos precipitamos um pouquinho nisso. Agora é descansar, estar focado 100% mentalizado que lá vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que ir lá para tentar classificar. Houve uma lesão do Pedro ali, provavelmente a gente não sabe, ele saiu com a mão na coxa. Quanto isso preocupa vocês para a sequência da temporada? E até o Gabi saiu sentindo um pouquinho também essa questão do calendário também. Infelizmente, como acabei de falar agora, fico triste porque a gente quer estar em todas as competições, brigar por tudo, mas o calendário brasileiro é muito difícil. É inumano a gente jogar cada 3, 4 dias, jogo muito pegado. À medida que vai passando a temporada, as lesões vêm. Então, seria bom a gente, se puderam rever isso um pouquinho, porque a gente, não só o nosso time, sino todo jogador sofre com isso, é uma pena. Bom lembrar, né, que exceção feita ao Peñarol, que fez 4-0 no Strongest, ninguém conseguiu fazer 2 gols de diferença nessa fase da Libertadores. Ninguém. A gente encerrou aí os jogos de ida de oitavas de final. O Flamengo conseguiu, o Peñarol fez os 4, e mais ninguém. Tudo um golzinho de diferença ali, ou empates. Essa é a realidade dessa fase, para ver como... Os times que vão jogar na altitude fizeram pelo menos 2 gols de vantagem. Exatamente. Esses conseguiram. Os outros, para você ver o nível de dificuldade aí dessa fase da Libertadores. Daí para frente é assim, né? Você ia falar, Birner, boa noite para você. Boa noite a você, ao Pedro, Elton, Jean, aos fãs do esporte. Era tão importante o segundo gol que, em dado momento, o Tite troca o Eric pelo Carlinhos. Foi. Né? Ali ficou muito claro, ali a gente tinha 25 minutos mais ou menos do segundo tempo. 26, para ser. Obrigado, Pedro. Ficou claro que o Tite achava 1-0 o resultado ruim. Ruim mesmo. Acho que o Flamengo entrou em campo para ganhar por pelo menos 2 gols de vantagem. A questão da altitude não é só que o jogo é mais difícil, porque o jogo é muito imprevisível, atípico, porque tem as reações fisiológicas dos atletas e o técnico tem pouco como controlar isso antes, fazer previsões. Então era importante abrir uma vantagem, 2 gols, eu concordo com o Calçade, concordo com o Pedro, acho que 2-0 é um bom resultado, não é um resultado excelente, dá ao Flamengo sim um favoritismo, aumenta um pouco mais o favoritismo do Flamengo, que já era considerável antes da decisão. Só discordo um pouquinho, eu acho que não faltou o empenho para o Flamengo, eu acho, muito do que o Pedro falou na abertura. Em dado momento, como o Flamengo queria fazer muitos gols, não conseguir fazer gols no primeiro tempo, aproveitar as chances e a dificuldade de criar, foi gerando um time que pensava menos ao tomar decisões de como chegar ao gol. Então, no segundo tempo, parecia que era muito, eu vou tentar aqui, eu vou tentar ali, de qualquer jeito, e aí faltou o que o Calçade disse, a movimentação, a inteligência, o pragmatismo para você coletivamente fazer os gols. A impressão que dava, pelo menos para mim, era que era um jogo de volta onde o Flamengo precisava buscar um 2-0, um 3-0. Perfeito isso. Eu não tinha pensado nisso, mas é perfeito. Eu concordo totalmente. Agora, o resultado é bom, o Flamengo é bem melhor que o Bolívar e tem mais chance de conseguir a vaga no jogo de volta. É isso aí. Teve questão física também, já, na tua opinião? O Calçado chegou a citar isso. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que sim, embora no segundo tempo, também o Bolívar, né, e o Calçade até chamou atenção disso na transmissão, recuou tanto, né, se colocou tanto dentro da área que acho que a questão física, você já não tinha mais longas distâncias percorridas, era um jogo ali de ataque contra a defesa, tentando no abafa, de fato, talvez sem tantas ideias. Aí a gente só ressaltar, né, porque o gol sai, o Flamengo começa o jogo muito bem, mas muito bem mesmo. Eu achei que ia repetir uma atuação do nível que a gente viu contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no Maracanã.
essa atuação durou 15, 20 minutos. Ali o Flamengo poderia ter feito 2, 3-0 já logo de cara. Depois o gol sai numa jogada que é a jogada da qualidade individual. Porque poucos times podem se dar o luxo de ter 3, 4 jogadores participando de uma jogada desse gol, como participaram, né? De La Cruz, Arrascaeta, o Pedro e o Luiz Araújo. Todos eles muito bem na jogada. Então é o exemplo da qualidade técnica que o time do Flamengo tem. O segundo gol muda completamente para mim a perspectiva do confronto. Não dá para dizer que é o gol da classificação, mas é um gol que deixa a situação muito, mas muito mais confortável. Só para a gente ter uma ideia disso, eu fui ver esse time do Bolívar, mais ou menos, Libertadores do ano passado e desse. Jogou 8 vezes em casa. Desses 8 jogos, ganhou 7, é verdade. Perdeu apenas para o Inter, mas é bom ressaltar. Sim. Perdeu para o Inter. Dessas 7 vitórias, nenhuma delas por 3 gols de diferença, que é o resultado que o Bolívar precisaria para passar diretamente. Um dos que ganhou foi contra o Palmeiras reserva. O Palmeiras completamente reserva. Mais do que reserva até, né, Elton? Vou lembrar. Depois, 4 vitórias pelo resultado que o Bolívar precisa para levar para os pênaltis. Mas, em geral, contra adversários mais fracos do que o Flamengo, porque ninguém é tão forte quanto o Flamengo. Então, eu acho que a situação... Claro que o torcedor imaginava a possibilidade de repetir o placar da primeira fase, né? E fazer os 4-0 e já se classificar agora e talvez até pensar em ter um time mais físico e poder ir com força total contra o Botafogo no fim de semana, né? Mas não vai ser assim, vai ter que jogar com o seu time principal, vai ter que ir com os principais nomes, mas a situação, ela está longe de ser uma situação complicada, como para mim seria no caso de uma vitória por apenas um gol de diferença. Tá vendo muita gente falar, Elton, que assim, 2-0 ainda assusta um pouquinho, ainda é um pouco perigoso e tal. Mas eu te pergunto, o que é mais perigoso? A altitude para o Flamengo ou o Flamengo para o Bolívar? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É muito mais perigoso o Flamengo para o Bolívar do que a altitude para o Flamengo, né? É claro que os jogadores... Não é nenhuma novidade para os jogadores do Flamengo jogar na altitude. É claro que isso fisicamente tem um impacto muito grande. E muitas vezes a gente coloca a altitude como protagonista do confronto. Isso. Quando, na verdade, a gente sabe que muitas vezes os clubes brasileiros que vão completos no mata-mata, enfrentar equipes bolivianas ou peruanas, enfim, times que jogam na altitude, equatorianos, na maioria das vezes conquistam bons resultados. Sim. É claro que eu acho que tem um componente adicional nesse confronto, é que o Bolívar é o melhor desses times que jogam na altitude nos últimos anos. Porque eu tenho um time de qualidade. Concordo. Então, porque aí entra a qualidade, né? Entra a qualidade. Esse Bolívar do ano passado estava no grupo do Palmeiras e só perdeu a liderança na última rodada, naquele confronto direto. Mas posso fazer uma pergunta? O que você acha que é melhor para o Bolívar num jogo contra o Flamengo? Antigamente, quando os times tinham menos qualidade, o jogo era um jogo básico. Bola longa, correria, chute de fora da área, arca defeito, goleiro sem tempo de bola, vai cansando. Esse Bolívar gosta mais de jogar com a bola. Sim, e não ele sabe usa jogar menos diferente. isso. Mas você acha que isso é uma vantagem na altitude especificamente contra o Flamengo? Porque eu tenho dúvida. Não, eu acho que é uma vantagem. O Bolívar tomou gol em todos os jogos, porque é um time que se expõe bastante. Sim. O Flamengo, nessa partida de hoje, finalizou 19 vezes, 14 de dentro da área. Ou seja, o Bolívar não foi aquele time que conseguiu fazer um ferrolho, não deixar o Flamengo entrar na sua área. O time que finalizou quase 20 vezes e conseguiu, dessas 20, 14 dentro da área, incluindo os 2 gols, né? O do Luiz Araújo, o gol de cabeça do Léo Pereira. É um time que, mesmo tendo essa proposta de jogar em linhas baixas como tentou no Maracanã, não consegue fazer isso o tempo inteiro. Então o Flamengo tem essa qualidade também de abrir espaço, de fazer essas triangulações laterais, de abrir a defesa adversária. E isso vai acontecer também jogando na Bolívia. Eu acho que é uma excelente vantagem. Você falou das vantagens aí de 2 gols de diferença. Se incluir a Sul-Americana, só o Racing venceu o Achipato fora de casa, e aí é um confronto bem desleal. Eu acho que esse do Peñarol também. Esse do Flamengo com o Bolívar tem um favorito, mas há um equilíbrio, porque o Flamengo está enfrentando o líder do grupo que ele estava, né? Então, exato, enfrentou o Bolívar 2 vezes, mas acho que a dificuldade do Bolívar vai ser muito maior do que a dificuldade que o Flamengo terá jogando na altitude. Sim. O Calçade, aí do campo, deu para perceber uma mudança muito grande na equipe do Flamengo com a saída do Pedro e a entrada do Gabigol? Fez muita diferença? Pedro estava jogando muito no primeiro tempo. São jogadores de características diferentes, né? Assim, é até complicado dizer, se você olhar para o Pedro, o Carlinhos
geralmente, quando não tem o Pedro, o Tite escala o Carlinhos. Assim, falar que eles são parecidos é estranho, porque tecnicamente o Pedro ele é um jogador superior. E quando o Pedro se machuca, Gabigol e Carlinhos saem para aquecimento. Falei, num jogo como hoje, não dá para replicar, não, o Carlinhos é parecido com o Pedro, vai ele. Até porque o jogo oferecia a possibilidade de infiltração entre os zagueiros, e isso era uma possibilidade muito boa para o Gabigol. Mas eu acho que o Gabigol, assim, perdeu o Gabigol e o Pedro, aí a gente já tem que começar a pensar em fórmulas dentro da estratégia que ele vai adotar para o jogo, que é o adversário precisa da vitória e tem uma meta, que é construir pelo menos um placar 2-0. É o mínimo que se espera dele. Bom, o Tite vai ter espaço para contra-atacar, para jogar numa defesa que vai jogar mais alta. O que nós vimos aqui no Maracanã, que eu acho que foi o defeito do Flamengo, que eu esperava mais, é o seguinte: o Bolívar, no primeiro tempo, principalmente, não subia a marcação para os zagueiros do Flamengo. Então, o Rossi, os zagueiros, eventualmente o Pulgar, eles conseguiam sair construindo sem ninguém. Quando chegavam na altura do meio de campo, é aí que vinha a marcação. Então, essa segunda fase de construção tinha que ser mais elaborada. Pode ser uma construção mais curta, com o Gerson, com o De La Cruz, com a Arrascaeta, Ayrton Lucas. O Flamengo tem muita qualidade para se associar. Um jogo curto, tabelado e entrando na defesa. E o Flamengo não fez isso. Outra coisa que eu esperava mais: se o Bolívar jogasse com linha de 5, as inversões de bola para os lados, nas beiradas do campo, elas iam ficar mais comprometidas para o Flamengo. Por quê? Porque a marcação já mora lá. Como é linha de 4, a defesa tem que se movimentar. Então o Flamengo conseguia acessar as duas laterais, as duas pontas, vamos dizer assim, com mais facilidade. E não explorou isso tão bem, principalmente do lado esquerdo. Já tem um pouquinho mais de dificuldade. O Gerson, nesse movimento para dentro e para o lado, e o Varela, de vez em quando, a bola chegava ali. Mas o Flamengo tinha que ser mais rápido. E na altitude, isso será fundamental. Acessar os lados, aí sim, uma jogada longa, com uma bola vertical, porque o adversário vai ter uma outra postura. Não dá para jogar como jogou no Maracanã em La Paz. Aí o resultado não vem. Vai ter que arriscar, vai ter que jogar. E tomou gol em todos os jogos em casa. Então pode ser uma vantagem do Flamengo. Vamos ver o que os informes médicos, porque isso é muito importante para o Flamengo, e as alternativas do Tite. Não tinha Everton Cebolinha. Gabigol entrou durante o jogo. Bruno Henrique não podia jogar. O Tite olhava para o banco, tinha o Carlinhos, e os garotos. Então era um jogo em que ele ficou ali. O que eu faço agora? E as 3 alterações foram feitas. Não foi usado o intervalo, foram alterações simples, não duplas ou triplas. Então o Flamengo ficou com só 3 trocas e isso fez uma certa diferença no segundo tempo. Mas é um placar que é bom, não deve ser desconsiderado, o torcedor não deve ficar decepcionado, porém, a forma como ele foi construído deve ser tema para o Flamengo conversar internamente durante a semana. Tem uma semana para conversar para melhorar o nível de jogo. Só que agora é altitude. A gente vai para La Paz também e a gente tem que entender. Você não pode analisar o jogo de La Paz como se estivesse jogando aqui ao nível do mar. Exato. Isso não dá. É impossível. É impossível. Cada um jogador... Por exemplo, o jogo de Bogotá, eu vendo o jogo daqui de cima, falei, nossa, o Alan entrou no jogo. Como ele entrou bem? Aí vem a informação. Pô, é um dos caras que mais sentiram aí a altitude. Foi, mas parecia que uma coisa lá embaixo era outra, entendeu? Então a gente vai ter que acompanhar jogador a jogador, jogada a jogada, e olhar para o tempo e para a vantagem. E o Flamengo, quem sabe, marcar um gol no Bolívar, que o Bolívar em casa também não é um primor, né, de defesa, não é nada disso. Perdeu para estes confrontos 2 atacantes, né? O Patito pode voltar, porque é um jogador importante para puxar contra-ataque até, mas perdeu o Chico o Chico, que está no Cerro Porteño, pagou $2 milhões, jogador brasileiro, e esse cara está fazendo muita falta. O Alfio Oviedo também não é um fenômeno. Fala, Bel. Eu acho que o jogo de La Paz pede coisas que o Flamengo tem a oferecer. Primeiro,
uma equipe capaz de segurar a bola mais, de impor um ritmo um pouco mais cadenciado para evitar constante ataque do Bolívar, que é o que geralmente faz as equipes brasileiras terem dificuldade. E quando você pensa num jogador, eu concordo com o Calçade, que o Bolívar vai sair para você ter contra-ataque e pensa no centroavante, para mim o jogador é o Bruno Henrique. Sim. Tem história de quem vai segurar essa bola na frente também. Então, mas eu acho que o Bruno tem físico para isso, conhece a Libertadores como poucos jogadores, tem uma coisa com o Flamengo, mesmo estando na melhor fase da carreira, e tem a velocidade para o contra-ataque, que aí entra a questão que vai entrar para qualquer jogador. Como vai reagir fisicamente um jogador que é extremamente físico jogando em 3.600 metros de altitude? E não jogando o tempo todo, porque não é um jogador que tem sido utilizado. O Tite chegou, volta com a gente aqui já. Te liberando. Tá aí, galera. Depois eu vou ver, cara, se a Conmebol libera aí as imagens, né, da coletiva do técnico Tite, porque eles não liberam. É impressionante, cara. Muito bem, resultado no Maracanã. Deixa o Flamengo como? Tranquilo no confronto? Cara, eu acho o seguinte, 2-0 é um bom resultado? Lógico que é. Não é um mau resultado, né? Só que, cara, se tivesse feito 3 ou 4, daí sim seria um resultado tranquilaço, né? Seria um resultado excelente. E o que preocupa, galera, são as lesões, cara. O Pedro sentiu, né, a posterior da coxa e o Gabigol também. Cara, o Gabigol entrou no lugar do Pedro e teve a mesma lesão, o mesmo tipo de lesão, aparentemente, porque os dois levam a mão atrás da coxa, né? Atrás da perna, no caso. Então, meus amigos, é preocupante porque, veja bem, se o Pedro vinha jogando sempre e se desgastou, chegou neste limite e se lesionou, por outro lado, o Gabigol, que não vinha jogando, também se lesionou. Ou seja, se o jogador é poupado, se lesiona. Se o jogador joga muito, se lesiona. A causa disso pode ser o quê? Um balanço? Talvez se eles se revezassem mais, talvez nenhum dos dois teriam se lesionado. Por exemplo, se o Gabigol tivesse jogado contra o Palmeiras no fim de semana de titular e o Pedro tivesse sido preservado, será que o Pedro hoje teria se lesionado? E o Gabigol, será que ele teria se lesionado? Porque a lesão acontece também por falta de ritmo de jogo. Você sabia disso, né? Galera, quem fala isso são os especialistas, né? A falta de ritmo pode lesionar jogadores, né? Porque ele vai entrar ali sem ritmo, vai se esforçar e vai estourar. E também muitos jogos faz com que o cara se lesione também, né? É preocupante, mas não há o que fazer, cara. A gente tá no mato sem cachorro, entendeu? Agora, quem que vai jogar contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana? Sabe o que eles fizeram lá na Bolívia? Neste fim de semana teria jogo entre Bolívar e The Strongest. Eles adiaram o jogo. Por quê? Por causa da Libertadores. Cara, só que aqui no Brasil não é possível fazer um negócio desse, né? Porque de 3 em 3 dias tem jogos, né? A CBF não pode adiar uma rodada, né? Por causa da Libertadores. Então, o Flamengo vai ter que jogar com um time totalmente reserva contra o Botafogo. E o Botafogo, acredito eu, que também irá jogar com time reserva contra o Flamengo domingo, né? Porque os dois estão na Libertadores e a competição mais importante é a Libertadores. E eu não tenho um A para falar do Tite se ele poupar todo mundo contra o Botafogo. Mesmo valendo a liderança, cara. Porque olha o que está acontecendo. É um jogador atrás do outro. Perdemos o Matias Vinha, infelizmente perdemos também o Everton Cebolinha. Para o resto da temporada, os dois tiveram lesões gravíssimas, né? E os dois estão fora da temporada. A gente nem sabe quando eles voltam, né? E agora Pedro e Gabigol. Estiramento na coxa, né? Quanto tempo será que eles vão ficar fora? 1 semana, 2, 3? A gente não sabe. Tomara que voltem o quanto antes. Agora para o jogo de domingo deve ter Bruno Henrique. Tem que jogar, cara, para ganhar ritmo de jogo. Bruno Henrique tem que jogar, Carlinhos tem que jogar, porque estão sem ritmo de jogo. E daí na quinta-feira que vem lá na Bolívia, tem que jogar também. Tem que pôr agora os meninos da base para jogar, o Matheus Gonçalves, o Lohan, tem que pôr o Igor Jesus ali no meio do campo, né, volante no caso. Tem que adiantar um pouco o Gerson.
temos que rezar, orar, né? Para que o Luiz Araújo não se lesione, cara, porque ele hoje foi o melhor do jogo, o melhor em campo, jogou muita bola, né? O Pedro estava jogando demais e se lesionou, infelizmente. Valeu, galera, tamo juntos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, faça os seus comentários aqui sobre este placar. O resultado deixa o Flamengo tranquilo para o confronto da volta? Eu não tô tranquilo não, cara. Saudações rubro-negras, fui!